Oi, gente, tudo bem? Professora Júnia Andrade. Eu vou conversar com vocês sobre a diferença das peças do TCDF, da peça técnica, né, do TCDF, se comparado com a peça técnica do TCU e dos demais tribunais de contas, né? E eu cito o Tribunal de Contas principalmente do Rio de Janeiro, né? Outros tribunais de contas, se tiverem peças técnicas, por exemplo, TCE Santa Catarina, se houver peça técnica para o pessoal do Amazonas, se houver peça técnica para o Piauí, né? E por aí vai. Eu estou falando se houver porque, por enquanto, os outros tribunais a gente só tem banca, não é? De alguns tribunais a gente não tem ainda exatamente o edital, mas o TCE do Rio já tem edital, tá bom? Então eu vou falar sobre essas peças técnicas. Por que eu estou gravando isso aqui? Vocês vão ver por que eu decidi gravar. Primeiro que eu teria que dar uma aula, né? Os meninos me pediram uma aula, né, na consultoria do professor Rodrigo Lima, e, na verdade, a agenda está muito curta. Então, para agilizar a vida dos alunos, eu fiz aqui, porque eu já pego o link aqui no meu canal no YouTube e já mando para todo mundo. Segundo, porque meus alunos do primeira turma, né, vão desenvolver suas peças técnicas, do turma de redação com cursos também. Então, embora no curso os alunos tenham menos dificuldade para desenvolver, porque já pegam todas as informações do curso, né, eu sinto que eles erram bem menos na condução do próprio curso. Nas simulações é a minha preocupação maior. Por quê? Porque geralmente os alunos partem para simulados, né? E esses alunos vêm de várias origens. E aí uma questão que me preocupou bastante, veio tanto aqui do meu canal da área aberta, quanto veio também de uma aluna do professor Rodrigo Lima, ela levantou isso em questão numa aula, não é? Eu achei bastante preocupante, eu falei, eu vou fazer um vídeo, fiquei com essa pulga atrás da orelha, nem esperei marcar a aula, falei, vou fazer um vídeo já esclarecendo isso. Primeiro que o pessoal do YouTube participa bastante, né, nas redes sociais também, no Instagram, então vocês acabam perguntando e a gente vai olhando o termômetro das situações. Gente, quem vai fazer peça técnica do Tribunal de Contas do Distrito Federal precisa tomar um cuidado, porque a sua peça técnica não vai seguir a mesma estrutura de desenvolvimento de uma peça técnica do TCU. Assim, até a forma de propositura vai ser muito diferente. Então, eu chamo a sua atenção para isso, né? Se você for fazer TCU, TCE do Rio, sem problema algum, você vai seguir a mesma estrutura. Agora, se você for fazer TCDF, gente, é um alienígena nos tribunais de contas tribunais de contas, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção, a estrutura é completamente diferente. E por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, teve um aluno que mandou no Insta falando assim: Júnior, eu vi suas dicas e tal sobre relatório do TCDF que você colocou lá no YouTube. Mas eu discordo de você, porque eu tô fazendo o curso X, né? E não, já também assisti áudio de não sei quem, não vou citar nomes, tá, gente? De jeito nenhum, eu faço isso. Só atrai coisa ruim pra gente. O que acontece? E não é bem assim. Aí eu falei, não, não. Então o que eu falei com o aluno, pega teu edital. Pegou o edital, vou abrir pra vocês aqui, porque tudo que eu falo eu gosto de mostrar, né? Olha só, esse aqui é o edital do TCDF, tá? Não tá aparecendo aqui pra você talvez. Ah, tá sim, tá sim. Tá aqui o edital do TCDF. Se você for exatamente aqui ao item, que eu deixei aqui praticamente em aberto, para facilitar a minha vida. Se você for aqui ao item 10, precisamente item 10.1, item a linha B, o que você vai encontrar? A banca diz que você vai fazer uma discursiva P3, que é uma redação de peça de natureza técnica, né, até 50 linhas, no último concurso acho que foi até 60, não é? Vai tratar de conhecimentos específicos, tá bom? Do seu programa. E a sua peça técnica tem que seguir modelos contidos no Manual de Redação Oficial do TCDF, segunda edição. Tá vendo? TCDF vai fazer parecer e relatório ou outra peça condizente com a estrutura que está aqui. Se você pegar um edital do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, por exemplo, não tem essa demanda, só tem a demanda para execução de peça técnica, tá certo? Sobre achados de auditoria, é o que tem lá. Se você pegar, por exemplo, o edital do TCU, você tem um comando para execução de peça técnica a partir de conhecimento especializado da área. Então, pronto. A estrutura é muito diferente. Então, estou chamando a atenção, estou repisando. Eu já tinha aqui feito um vídeo sobre relatório, né, um vídeo similar, mas a questão tornou a aparecer. Então, a gente não tira essas informações do nada. Mas por que às vezes é costume um professor trabalhar de forma diferente? Aí eu vou contar para vocês uma situação, né,
Eu já sou bem velhinha aqui nos concursos, né? Já tenho 44 anos, comecei a dar aula com 20 anos para concurso público, então tem bastante tempo que eu dou aula. Preste atenção, quando eu também era muito jovem, eu tinha assim, uns 30 anos, eu corria muito contra o tempo nos cursos de discursivas. E naturalmente a gente tende a replicar aquilo que a gente faz em outro concurso daí pra frente, né? Embora eu sempre tivesse sido muito cuidadosa, mas eu tomava muito cuidado para não escorregar. E era sempre salva pelo gongo, por exemplo. Se eu sentia que estava escorregando, eu ia lá, corria no edital, resolvia a minha vida e corrigia o problema. Às vezes, um professor mais novo, ele tá com tantas coisas para fazer, até porque os mais novos dão mais de sangue nesse sentido, e eles vão replicando, gente. O cara acaba de dar um curso pro TCU, ele replica a mesma peça pro TCDF, sem tomar o devido cuidado de entender que TCDF é diferente. Olha, a TCDF foi feita acho que em 2013, 2014, eu não lembro, o último concurso. Então, se a pessoa não trabalhou naquele concurso lá, ela acha que é tudo a mesma coisa. Muitas vezes ela não olha para o edital. Mas tá, o professor não olhar para o edital é grave, mas o aluno não olhar para o edital é super grave. Tá certo? Então, por quê? Porque você é o principal fiscal do teu concurso público, é ali que você está depositando suas esperanças. Eu estou mostrando aqui o edital exatamente dessa banca para te provar que você precisa trabalhar, não é, com o manual do Tribunal de Contas, na sua segunda edição do Distrito Federal, para apenas para o TCDF. Perfeito? E aí eu vou te mostrar a última prova, acho que foi a última prova mesmo, que foi aplicada para a ACE, né, Auditor de Contas, Auditor de Controle Externo. Gente, hoje ainda é quarta-feira, já estou assim, rateando. Vamos lá. Aqui pediu uma peça de natureza técnica e você vai notar um detalhe. Olha só que eu vou te mostrar que você vai entender como que a banca formula, o que que você pode entender dessa questão toda. Então, olha só. Aqui a banca falou assim, ó, com base na situação hipotética acima, redija nos termos do manual de redação oficial. É isso que ela vai trazer para você, tá certo? Um relatório de auditoria, ó, no último concurso foi relatório de auditoria, a respeito de fatos apurados. Ao elaborar seu relatório, considere necessariamente a estrutura a seguir. Então, o Sebrasp vai dar esses comandos aqui, ó. Primeiro, ele vai querer apresentação e estrutura de relatório de auditoria com base no modelo TCDF. E só para isso aqui ele vai destinar 5 pontos, certo? Só para isso aqui. Depois, a parte de justificação, que é o meio do relatório, ou seja, passou em menta, você começa a tratar desses assuntos. A banca pediu para analisar contratos, ó, analisar o contrato de locação de imóvel, proceder a uma coordenadoria regional e analisar o contrato de terceirização de mão de obra, certo? E depois ela pede a conclusão do relatório que volta ao modelo TCDF, tá? O modelo TCDF, as estruturas iniciais e a conclusão são derivadas no modelo. A parte interna é que se parece um pouquinho com a análise de relatório do TCU e do TCE, tá bom? Análise de achados do TCU e do TCE. Essa parte interna. Lembra um pouco. Mas mesmo assim existe um detalhe interessante. Por exemplo, olha só, vou mostrar para você aqui uma questão simulada nossa que você vai entender, né, para ficar mais bacaninha, tá? Então, só voltar aqui. Olha só, orientação. Isso. Eu vou pegar aqui um dos exercícios que eu propus para a turma do Rodrigo Lima, na verdade, e vai servir para os meus alunos também. Veja só, peças de natureza técnica. Então aqui apareceu uma solicitação, tá certo? Para análise, né? Para que fosse feita uma peça, ou seja, um parecer. Aqui foi um parecer, não foi um relatório, não é? Que tratava, na verdade, de controle interno. Controle interno faz parte dos conhecimentos específicos também do pessoal do controle externo. Então havia essas irregularidades, esses achados, ó, no ambiente de controle, ou seja, nos componentes do controle interno, no ambiente de controle, na informação e comunicação, no monitoramento. Havia esses 3 problemas, certo? Bom, para uma peça para o TCDF, o que o Sebrasp faz? Aí vem umas questões interessantes. Primeiro ele vai te cobrar a estrutura, porque ele vai avaliar, ele precisa avaliar, ele pediu isso em edital, não tem como sair. Ele vai querer a estrutura do parecer do TCDF, que é um pouco diferente da estrutura do relatório, tá? Tem que tomar cuidado. Depois a banca vai querer que você analise os componentes irregulares de auditoria interna. Só que ela pode pedir assim, ou simplesmente fragmentar esses componentes, pedir para você analisar, por exemplo, o componente, né, monitoramento, componente ambiente de controle e por aí vai. Ela pode pedir para você falar sobre cada um deles na justificação, que é o meio,
tá certo? Dessa peça. E a conclusão volta ao manual, tá? O que o manual orienta. E aí, gente, o que acontece? Vocês vão notar que no TCDF, ó, guarda para não falar que eu não falei das flores. Fala assim, olha, eu assisti aquele vídeo da Júnior e foi que me salvou no concurso público, porque senão não me salvaria, tá? Senão eu teria ido, né, kamikaze mesmo na prova, porque foi isso que aconteceu naquele último concurso, tá certo? Concurso pretérito. Então, olha só, no TCDF, a banca deve colocar no máximo, ó, no máximo, um, ou seja, no máximo 2 achados. No máximo. E ela vai trazer questões que são muito evidentes, tá certo? Tanto que a tendência da banca é trabalhar, por exemplo, com datas, né? Por exemplo, o cara apresenta uma nota fiscal numa data anterior, por exemplo, à assinatura de um contrato, né? Tem um contrato X lá, tá certo? Esse contrato foi assinado, por exemplo, dia 15/3, né? Do ano X. E aqui, de repente, a nota que foi apresentada como elemento de comprovação daqueles gastos foi uma nota que foi, né, que é do dia 12/2 do ano X, tá vendo? Então tem que tomar cuidado com essas datas, assim. O TCDF é muito voltado para isso, para questões muito simples. E a banca vai dar muita pista dos achados na prova do TCDF. Por que ela vai fazer isso? Ela vai falar para você praticamente onde é que está a irregularidade. Eu vou até mostrar, ó. Quer ver? Cadê aquele concurso passado? Deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Aqui eu vou, só para ser um pouco mais objetiva, né? Senão o vídeo fica sem tamanho. Por exemplo, ó, aqui, ó, análise de contrato de terceirização e suas respectivas prorrogações ocorridas nos anos 2012 e 2013 mostrou que o termo de referência e o termo aditivo não demonstraram justificativa e necessidade de contratação de 76 profissionais. Quando a banca falou que não demonstraram, ela já está dizendo para você, ó, tem uma irregularidade aqui. Que se você for um pouquinho esperto, ela vai dando vários pontos de irregularidade, tá certo? O tempo todo. Se você for um pouquinho esperto, estudou um pouquinho, tá centrado na composição, você vai conseguir localizar os problemas e vai conseguir parafrasear a lei, mesmo não sabendo a lei certinha, mas vai conseguir entregar uma peça, gente, minimamente correta, por mais que você tenha uma dificuldade de conteúdo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque só de estrutura, ó, só de estrutura são 5, com 7 pontos são 12 pontos e meio, só na parte estrutural. Tá bom? E o pessoal perde mesmo a parte estrutural, ela vai por água abaixo, tá? Não tem jeito. Isso aqui são problemas de redação. Eu falo o problema do TCDF é único e exclusivamente problema de redação. Por quê? Porque a banca vai dar uma questão fácil. Por que você está falando isso, Júnior? Tem gente, às vezes, eu gosto de provar tudo que eu falo, né? Vem aqui comigo no manual. Olha só, vou pegar aqui um relatório, tá bom? São 50 linhas, não são? Então calcula comigo, usa seu cérebro, porque eu tenho certeza que você vai concordar comigo se você racionalizar a coisa. Aqui você tem o título da peça. Você tem que trazer toda essa estrutura aqui, ó. Processo jurisdicionado, assunto e ementa. E isso no relatório, tá bom? Sem contar que o relatório ainda tem o quê? Vocativo. Então, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui, ó, 6, 7, 8, 9 linhas, já em 50 linhas. Já tomou quase todo o seu texto, para te falar a verdade, tá te restando muito pouco. Aí você vem mais um pouquinho. Você tem que fazer, ó, a introdução, que vai te consumir ali umas 3 ou 4 linhas, sem falar para que serve aquela auditoria, tá certo? Em que período ela foi realizada, onde ela foi realizada, tá certo? Qual o objetivo dela. Então, aqui você vai gastar de 4 mais 3 linhas. Então, você tem ali umas 12, 13 linhas já queimadas. Aqui, gente, no meio, a partir do parágrafo de número 2, é que você vai analisar cada um dos itens que estão irregulares. O primeiro vai ter que ter né, se eu for acompanhar o último concurso, um terceiro parágrafo para analisar a segunda irregularidade. E aí depois você tem que compor sugestões, que é a parte de conclusão. Então, veja só, você tem, naquele original lá, do tema original, você tinha dois campos de análise de irregularidade, certo? Pronto, então, pelo menos entre as sugestões que estão aqui, você terá que ter uma sugestão a mais ou duas a mais do que o que está no modelo. Então, quer dizer, você já tinha, vamos supor, 13 linhas gastas já, né, consumidas, ó. Então vai aparecer 14, 15,
16, aí vai aparecer aqui, ó, 2 e 3, 16, 17, 18, 19, sem contar a translineação, né? Vamos supor 20, 21, 22, 23, 24, 25. 50% das linhas são de estrutura. 50% das linhas são de estrutura. De modo que vão te sobrar ali, assim, sem contar os espaços que talvez você tenha que saltar, né? Ou que você vai ter que queimar, de um elemento para outro. Então, de repente, vai dar nem para você saltar. E tem um detalhe, gente, não são só 25 linhas também não, tá? Não são só 25 linhas não. Por quê? Porque se você observar bem, olha só os espaços que você tem que saltar. Tá vendo? Ó? Olha a tabulação como é que é generosa, não é? E aí você vai ficar um pouco enrolado, tá? Se você não soltar esses espaços aqui. Olha só, chega aqui na sugestão, então, a tabulação é agressiva, ela vai em todos os incisos da sugestão. Seu texto vai ficando muito estreito, de tal modo que, com texto muito estreito, vai ficar complicado você fazer uma análise de achado que tem muitos problemas. Por isso que eu falei com vocês que a banca, para o pessoal do TCDF, vai dar uma estrutura muito mais simplificada do que para o pessoal do TCU. Do pessoal do TCU, o que a banca vai fazer? Ela vai dar mais comandos, mas são comandos mais teóricos, tá bom? Então, por exemplo, aqui, né, a gente tinha lá 3 falhas. Até muita coisa, né? No máximo, eu aposto que no máximo ela vai dar 2 falhas para você jogar. Porque aqui que você vai fazer? Na hora de você analisar os componentes, o que você tem que fazer aqui de cara? Falar primeiro o que está na lei, depois aplicar o quê? O exemplo, ó. Falar o que está na lei, aplicar o achado. Porque a lei funciona como um critério para você. O que tem na lei? O que tem na norma que orienta? Né? O apontamento de tal situação como um problema, como uma irregularidade ou como uma ilegalidade. Tá bom? Então, é isso. E aí, quando eu chego, por exemplo, adaptando essa mesma peça para o Tribunal de Contas da União ou para o TCE do Rio, vamos supor, né? O TCE não vai falar, pode até falar sobre o ambiente de controle interno, perdão, sobre o controle interno, pode ser que fale. O que a banca vai fazer? Em vez de ela ficar pedindo para você analisar de um modo geral, não, ela vai te dar itens temáticos. Que ela vai falar assim, por exemplo, ela vai querer que você formule o mesmo parecer, só que agora seu parecer, não é, vamos dizer assim, baseado em nenhum modelo. É um texto como se fosse uma redação mesmo, tá? Um texto comum. Porém, a banca vai te dar as temáticas por item. Ela vem aqui e diz assim, ó, é importante se manter o controle interno eficiente para as organizações públicas em um contexto de grave crise, por exemplo, no contexto da crise da Covid-19, em que a gente tem o quê? Todos os gestores estão comprando, né, por conta da flexibilidade na aquisição de insumos para combate à Covid. Então tá todo mundo comprando, o Tribunal de Contas está de olho, está preocupado, não é? Porque as coisas estão acontecendo. Aí, ó, é importante manter um controle interno eficiente, quer dizer, antes de chegar o problema ao controle externo, né? E depois a banca pergunta os componentes do controle interno e sua relação com os objetivos que as entidades públicas almejam alcançar. Então veja que a banca pode simplesmente fazer essas temáticas. Quando ela dá essas temáticas, quer dizer que você vai fazer um texto desprovido da análise dos problemas das irregularidades que foram apresentadas? Não. Você vai falar sobre os componentes do controle interno, vai falar sobre a relação desses componentes com os objetivos das entidades públicas ao mesmo alcançar, e vai mostrar como estas falhas aqui comprometem o alcance desses objetivos. É para isso. Primeiro você vai teorizar e depois você vai demonstrar por que isso aqui que está acontecendo compromete, tá? Então vamos lá. Alguns detalhes importantes, né, que você precisa saber. Bom, aqui a gente tem aqui um parecer do TCDF. Vou voltar aqui ao TCDF. Daqui a pouco eu dou um modelo para vocês sobre o TCU, né, ou o TCE do Rio. Então você vai notar, ó, isso aqui é o cabeçalho, tá? Que tem lá segundo o modelo de geração. Cuidado com a nomenclatura em caixa alta. Cuidado para você não se identificar. A maioria vai zerar, discursiva, já sei que vai zerar. Aconteceu isso em alguns concursos na área de controle, né? Principalmente na parte de controle interno lá,
concurso da CGU não, Controladoria Geral, né, dos Estados, os alunos vêm, colocam um número aqui mesmo, colocam data, entendeu? É zero. A banca nem discute, é zero. Né? Aí, aqui você vai ver, ó, o parecer tem processo, assunto e ementa, mas não tem vocativo, então tem que tomar cuidado. Quando você vai, por exemplo, aqui, você pega o relatório, ó, olha o que acontece com o relatório. Relatório, ó, aqui você tem o título, né, o processo jurisdicionado, assunto, ementa e vocativo, então tem que tomar cuidado. Se eu não colocar vocativo, Júnior, vai perder meio pontinho por erro técnico, erro de técnica, tá certo? Erro de redação. Aí vem lá para você a introdução, certo, da sua peça. Veja que ela não é numerada. A numeração começa a partir da justificação, ou seja, da análise, tá certo? Da análise do cotejamento entre o procedimento normativo, né, ou instrucional e o que foi verificado, tá bom? Então, cada parágrafo trata de um assunto. Depois vem as sugestões, tá vendo? Que vai ser dado que é o egrégio plenário no caso de um relatório. E aí você tem que fazer essas sugestões, todas, ó, por incisos. Então tem que prestar muita atenção no que está fazendo. Aí tem aluno que chega aqui, coloca data. Ô, gente, pelo amor de Deus. Você acabou de dar dinheiro para a banca, né? Acabou de pagar a tua inscrição. Tá dando dinheiro à toa para a banca, não coloque data. A gente deixa em aberto, porque data é identificação, nome é identificação, criação de número para relatório é identificação. Não pode fazer isso, tá bom? Então, aí você termina de colocar os seus dados. Então, quem vai fazer TCDF tem esse compromisso. Agora, quem não vai fazer TCDF, preste atenção, ó. Vou mostrar aqui. Vai fazer, por exemplo, TCE do Rio, né? Ou TCU, tá? Tanto faz. A partir dessa situação hipotética que eu repliquei, ó. Importância de se manter um controle interno eficiente para as organizações públicas em esse contexto de grave crise. Aí você faz sua ementinha, né, traço de consulta formulada pelo presidente do Tribunal de Contas acerca da eficiência do controle interno da administração pública, em especial em período de grave crise sanitária vigente. Pronto. Essa aqui é uma ementinha básica. Aí você vai fazer o quê? Ó, preliminarmente, cabe defender a importância do controle de o controle interno da administração pública ser instrumento de eficiência. O que é isso aqui? Ó? A importância de se manter um controle interno eficiente para as organizações públicas. Então você trouxe aqui. Aí você vai explicar isso, tá certo? Depois, ó, componentes do controle interno e sua relação com os objetivos, tá certo? Que as entidades públicas almejam alcançar. Aí você vem aqui, ó, visando trabalhar com os controles internos eficientes, a administração pública brasileira adota o modelo COSO, que propõe a efetivação do controle interno a partir da integração dos seguintes componentes. Aí você citou primeiro os componentes, certo? Aí você vai explicar. O que acontece? Se você tiver espaço, o certo é você explicar um por um. Mas se você não tiver espaço, você já ataca exatamente aqueles componentes em que, para os quais foram registrados problemas numa auditoria simulada, conforme vem na prova. Então aqui você tem, ó, o ambiente de controle, né, explicando o que ele é. Explica, vai lá no caso e mostra o que está errado. Já parte para outro componente, ó, informação e comunicação. Explica, né, mostra o que está errado. Parte para o monitoramento, explica, depois mostra o que está errado. Essa é a estrutura, tá? Essa é a estrutura, tá bom? Então, essa aqui é a estrutura simplesmente de um tribunal de contas qualquer, tá? Aqui as sugestões são bem diretas, elas não são posicionadas como um relatório, porque isso aqui é um parecer, vamos lembrar, tá bom? E mesmo quando você está fazendo, peraí, deixa eu pegar aqui, o do TCDF, tem que lembrar que, ó, a finalização do parecer é completamente diferente da finalização do relatório, tá certo? Então, gente, essa é a dica, tá? Para vocês trabalharem, prestarem muita atenção, tem que tomar cuidado, porque não. A minha dica final é o seguinte: o que você tem que fazer é decorar a estrutura. É basicamente isso, né? Uma aula que eu vou dar sobre isso, eu estou explicando exatamente o que está lá no manual, tá certo? E é claro que numa aula de correção a gente analisa todos os pormenores de uma redação mal executada, de um desdobramento que está sendo mal executado, né? Mostra para o aluno, olha, isso aqui não está bacana, né? Você apontou o achado de forma incorreta, ou você não apontou o achado, você só teorizou, ou você só apontou o achado, mas não teorizou. Então são muitos detalhes que vão aparecendo na confecção das peças, tá bom? Mas, então, só mostrando, tirando essa dúvida para os alunos. Não confunda, volto a dizer, não é? Se você vai fazer,
né? Volto a dizer, ó, se você vai fazer TCDF, a estrutura é completamente diferente da TCU. Aí você diz pra mim assim, pra eu finalizar, Júnior, mas aí a pessoa já sabe. Se você sabe, parabéns, não sabe, gente. Eu vou mostrar pra vocês, olha só, vou pegar aqui alguns exemplos de simulados. Os alunos erram mesmo, né? Você vai ver, olha, aqui tá, parecer. Mas veja que os elementos aqui da composição do parecer estão colados com a margem, né? Se você olhar bem no original, não, tá? Outra questão também que chama atenção, né? Aspectos de invasão de margem aqui, ó, no Sebrasp isso é bem, sai carinho, né? Porque a banca acaba tirando nota em apresentação. Quando chega aqui, ó, é o parecer, isso aqui não existe no modelo TCDF, tá? Tá bem? Ó, não existe assinatura e função, certo? De jeito nenhum. Existe nome do titular e cargo, não tem essas especificações aqui não. Então, só nisso aqui, se eu resolver contar meio ponto daqui, não é? De um modo geral, o aluno já erra vamos dizer assim, a composição, tá? O assunto, às vezes o aluno estreita o assunto demais, controle interno não é só isso, o assunto tem uma demanda que é dada lá no enunciado da questão que você mata o assunto, né? O que vai fazer com o controle interno? Para que serve? Então tem que colocar pelo menos o objetivo do parecer aqui em cima, nesse assunto. Se você pega outro, olha, vou pegar mais um para vocês, ó. Aluno confunde peça, tá vendo? Coloca relatório no lugar de parecer, não é? Coloca aqui interessado, a gente não tem isso, tá bom? Não existe número um no parágrafo. Então são muitos detalhes que as pessoas vão errando, né? Já usa sigla logo na primeira linha, sem o nome extensivo. São detalhes que reportam sempre a erro, tá vendo? E aqui é a mesma coisa, olha só, isso aqui não tem, isso aqui não tem, isso aqui não tem, isso aqui não tem. Júlia, no TCU eu posso fazer isso? Também não, tá? De jeito nenhum, a banca não pede essa estrutura. Mas de onde você tira isso? Professora, eu vou finalizar, gente. Tudo que eu mostro pra vocês, eu gosto de comprovar o que eu tô mostrando. Quer ver, ó? Tá vendo isso aqui? Vou mostrar pra vocês. Acho que foi o último concurso envolvendo contas. Foi pro Ministério Público de Contas do Pará, tá? Foi o último antes desse que eu tô comentando. Isso aqui é ex-aluno. Olha só. Tá vendo? Você vai ver que o aluno acertando praticamente tudo. O que derruba o aluno aqui são 2 errinhos de português que nem coçou para a vida dele, né? Em 100 ele ficou com 99,93. Então, se você for observar bem, ó, e qual foi a estrutura? Como aquilo foi olha, foi outro Tribunal de Contas, não foi TCDF, tá? Foi o Ministério de Contas do ligado, né, e o Tribunal de Contas do Pará, ó, aquela ementinha. Lembra do preliminarmente, primeiramente? O aluno faz bonitinho, igual a gente pede e vai desenvolvendo. Aqui tá o texto, tá? Certo? Tudo direitinho, tá? É isso, gente. Então, aula dada, espero que vocês tenham compreendido, né? As orientações que foram repassadas aqui. Não se esqueçam, quem vai fazer TCDF, de visitar o manual, tá certo? Você precisa fazer isso, porque a maioria vai ser reprovada não é porque não sabe o conteúdo, por exemplo, um problema de uma 866, de uma LRF, nada disso. A maioria vai errar por conta de redação. Essa vai ser a questão da reprovação em concurso, tá? E querendo estudar conosco, a gente está numa fase promocional aqui, acho que até o dia 10 de dezembro, se eu não me engano, para você estudar. Se você quiser fazer cursos inteiros, ó, turma de redação concursos, né? Ó, turma de redação concursos, aí você faz curso inteiro. Primeira turma, você tem lá, né, exercícios de simulação. Professor Rodrigo Lima, mentoria mais simulação, também trabalho com ele aqui, fazendo um trabalho específico de correção para os meninos que fazem Tribunal de Contas da União também, né? A gente fornece o tema e faz a proposta de correção. É isso, pessoal. Bom, beijão para vocês, ótima temporada de estudo.